muita pressão. Nós fomos até Rondônia, atrás de uma denúncia na cidade de Porto Velho, na capital de Rondônia. E realmente tem uma barbaridade acontecendo lá, que infelizmente me parece que acontece em vários lugares do Brasil. Você vai ver, são muitos milhões. Eu não estou falando em 1 ou 2 milhões, são dezenas de milhões. Não é 1, não é 2, não é 3, é muito, não é é muito, 4. É muito, não é muito. São muitos milhões. E todos são enviados para esses lugares. Tem esse negócio de PAC, vamos fazer o Brasil crescer de qualquer jeito. É isso que acontece. Vocês vão ver agora, quando a coisa é mal administrada, o que acontece. A cidade é Porto Velho. Ronald Rios, proteste já, olha. O Proteste Já de hoje veio até a região norte, em Rondônia, mais especificamente na capital Porto Velho. Inserida na maior bacia hidrográfica do mundo e em plena floresta amazônica, a cidade conta com uma população de quase 500 mil habitantes. É a capital que mais evoluiu economicamente no Brasil, sendo a cidade que mais recebeu recursos federais. Mas nem tudo são flores. A gente veio falar hoje sobre os elefantes brancos. Calma, calma, não é um Proteste Já sobre maus tratos aos animais. Elefante branco é uma expressão antiga, quando um rei dava pro súdito um elefante de presente. Quem quer ter um elefante branco? É grande pra caramba, não serve pra nada e é muito caro. E o Brasil tá cheio deles. Obras grandes, inacabadas e em que nada beneficiam a população. Vamos descobrir qual é o elefante branco de Porto Velho. O que é o elefante branco aqui de Porto Velho? Especificamente, nós temos 5 elefantes que estão causando transtorno para a população, que são o complexo do viaduto. São 5 viadutos que estão sendo construídos há quase 4 anos. O que a gente percebe que é uma falta de planejamento e gerenciamento na obra. É uma obra que começou a assinar o contrato em 2008, em 2009 iniciou, e lá para cá para a obra, faz aditivo, a empresa sai, entra outra, e engenheiros ouvindo falar, olha, obra como essa, se fosse construída pelas usinas, eram 3, 4 meses. Com a chegada das usinas, houve um inchaço, foi muita gente que chegou, calcula-se quase 30 mil famílias, e a cidade travou. É uma obra que começou com 89 milhões, já beira 140 milhões, são 4 anos. Não dá para entender o porquê de não andar. Dinheiro não falta. Tirando o problema das chuvas agora, né, muita poeira, muito buraco, temos muitos funcionários que adoecem por causa da poeira e o prejuízo que todas as lojas estão tendo. E também a questão dos problemas dos carros, todo mundo está sendo prejudicado. Nós tivemos problemas já com questão de energia, porque a BR não passava ali em frente a nós. Ali onde nós estamos é marginal. Então os fios eram mais baixos, então passa caminhão cegonha. Uma vez passou um caminhão caçamba, a caçamba levantada, levou nossos fios. Ficamos literalmente o dia inteiro sem energia. Tivemos prejuízo e ninguém se responsabiliza por isso. Os ônibus às vezes não param, as paradas de ônibus quebraram a placa. Os funcionários reclamam de horário de ônibus por causa das bagunças das obras. André, olha, eu quero conhecer um pouco mais desse problema. Você me leva para um tour ingrato por esses viadutos? Vamos, e vamos sem pressa, porque está tudo congestionado, é lama, é buraco, é poeira. Vamos lá. Vamos nessa então. Semana pra cá, assim que a gente fechou essa pauta, eles voltaram a trabalhar. Esquisito, né? Então, é interessante. Essa obra, no início de setembro agora, de 2012, ela já tinha novamente parado e agora, cerca de uma semana, ela voltou por mérito de quem eu não sei. Valmir, conta pra mim qual que é o problema aqui da Marginal. Rapaz, o problema aqui na Marginal funciona o seguinte, essa Marginal aqui ela era só o pessoal dos carros pequenos, né? Com essa bagunça que a prefeitura conseguiu fazer aqui, olha tu vê, eles usam para carreta, caminhão, todos os carros pesados passam aqui nessa Marginal. Então atrapalha muito. Olha você vê, se olhar a poeira, isso aqui quando chove fica lotado de água, não passa, não entra pedestre, não entra carro, só entra caminhão. A gente tá pegando aqui, tá passando os caminhões. É só um segundo. Olha, falar assim. Mas se o prefeito tivesse que lidar com esse problema todo dia, acho que já tinha consertado isso aqui. Ah, com certeza, já teria asfaltado igual à frente da casa dele, né? A prefeitura alega que um dos motivos para o atraso da obra dos viadutos é a chuva. Eles dizem que atrapalha bastante, não é isso?
Então, Roland, é a alegação que no período de inverno amazônico não dá para trabalhar, mas o contraponto está aqui. Você vê que é uma obra que está sendo conduzida pelo governo federal, é uma ponte gigantesca, começou há 2 anos atrás, ou seja, bem menos tempo que eles, e já está terminando. Como é que a prefeitura não conseguiu terminar uma obra e essa obra que começou depois está quase completa? Então, aí tem que perguntar para o prefeito. Tem muitas perguntas que eu estou fazendo para você, Andreoli, que na verdade eu devia estar fazendo para o prefeito. Vamos fazer isso então. A gente está aqui na prefeitura para conversar com o Roberto Sobrinho, o prefeito aqui de Porto Velho, sobre essa situação. Bom dia. Sabe dizer onde é que está o prefeito? Não sei. Ele não veio trabalhar hoje? Hoje não. É comum isso, ele não vir trabalhar? Não tem dia certo para ele vir. E hoje, na quinta-feira, não é um dia certo para o prefeito vir trabalhar? Era bom, né? Mas só com a secretária dele. Posso ir com você? Uhum. Quando a gente não encontra o prefeito, vamos no gabinete do vice-prefeito agora. Com licença. Tudo bem? Bom dia. Eu tô procurando o vice-prefeito, por favor. Ele não está. Ele não veio trabalhar hoje? Hoje ele tá atendendo fora. Ele não vem aqui? Em nenhum horário? Acredito que hoje não. Não tem jeito da gente falar com ele? Não. Tá, ok. A assessora de imprensa não quis falar com a gente? Pareceu brava. Trancou a porta tudo, pra gente não ter nem risco de entrar. A gente bate. Tem gente lá dentro, logicamente, eu não sou louco, eu tô ouvindo as pessoas lá dentro. Só que eles não querem falar com a nossa equipe. Pessoal da comunicação! A gente está aqui no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. A gente sabe que está rolando uma reunião aí dentro. Vamos tentar conversar com o secretário responsável pelas obras e também com alguém do DENIT. Vamos nessa. Vocês estão invadindo uma repartição pública. Qual é o seu nome? Não interessa o meu nome, porque você tem que respeitar que aqui é um órgão público. Então, o senhor não me interessa o meu nome? Não me importa tá aqui. Eu posso fazer lá na rua, desde que eu fale com o secretário na rua. Sim. Tá aqui ou tá na rua, pra mim não significa nada. Eu só quero conversar com o secretário. Quando a gente marca as entrevistas, a gente não consegue falar com as pessoas. Isso é o que acontece. As pessoas fogem da gente. O senhor tá tremendo, o senhor tá nervoso. Eu estou nervoso porque isso é uma palhaçada. Alguém dá um copo d'água pra ele que ele tá nervoso. Por favor, o senhor tá nervoso. O senhor tem que respeitar. O senhor tem que respeitar. Você não pode chegar aqui fazendo essa palhaçada que vocês estão fazendo, não. Porque todo mundo aqui é bandido, não. Toma um copo d'água, não quero água, não. O senhor tá nervoso. Se retire daqui. O senhor tá nervoso. Eu quero que vocês... O senhor não precisa se soltar. A gente veio aqui fazer só uma entrevista. Sim, cobrar os interesses do povo. O senhor tá atrapalhando que os interesses do povo sejam cobrados. Por que o senhor tá se importando tanto com a gente? A gente tá conversando tranquilamente. Público federal, meu amigo. E trabalho neste órgão e visto a camisa dele e bato aqui, ó, pra quem quiser bater na minha cara. Ninguém quer bater na cara de ninguém aqui. Eu tô até com medo que o senhor bata em mim, que o senhor tá muito exaltado. A gente tenta falar com o prefeito, não consegue. Tenta falar com o vice-prefeito, não consegue. Tinha entrevista marcada com o procurador, ele deu pra trás na hora que a gente ia falar com ele. No DENIT a gente não consegue nada também. Resta a gente falar com o homem que vai cuidar da cidade a partir do próximo ano, o futuro prefeito. Vamos atrás dele então. Agora aqui com o homem que vai assumir essa bucha a partir do próximo ano. Ele que foi eleito prefeito, Mauro Nazif. Mauro, como você teoriza isso, esse atraso nas obras de tantos anos? A gente lamenta. Lamenta por quê? Porque o recurso existe. Agora, não entregaram. Cabe a nós que iremos assumir a partir do dia 1º de janeiro, fazemos a entrega disso e é isso que nós queremos. Após 2 dias procurando o prefeito Roberto Sobrinho e depois de falar com o futuro prefeito aqui de Porto Velho, o prefeito atual ligou pra gente e quer conversar. Vamos falar com ele então. Não é um pouco suspeito se você ligar pra marcar a entrevista com a gente depois da gente falar com o futuro prefeito? Eu não poderia deixar de atendê-las. Por que as obras dos viadutos e das marginais estão tão atrasadas e não tem nenhuma previsão de conclusão? A primeira empresa contratada, ela, no meio do caminho, abandonou a obra, tivemos que fazer uma nova licitação e agora, infelizmente, para a cidade, teve problemas financeiros. Curioso, sobre essas contratações das empresas, das licitações para fazer as obras, eu tenho uma informação que eu queria ler para o senhor. A Canter Engenharia, no dia 6 de abril de 2011, com a obra paralisada há 120 dias, ela pediu um aditivo de quase 10 milhões de reais. Esse aditivo foi concedido pela prefeitura no mesmo dia e no dia seguinte, no dia 7 de abril de 2011, ela pediu rescisão amigável e a prefeitura concedeu, dando dinheiro. Como pode
uma empresa pediu um aditivo de quase 10 milhões e no mesmo dia já saiu isso, sem nenhuma espécie de fiscalização. Eu não tenho essa informação que você está me dando, mas você pode ter toda a certeza. Eu me disponho, lhe dou todas as informações, se você quiser, porque agora se eu te dou, mando te dar tudo isso daí. Se o Ministério Público entender que isso foi algo irregular, o Ministério Público tomará as providências que ele achar necessário. No dia 29 de agosto de 2011, a Prefeitura se comprometeu, junto ao Ministério Público, prometeu ao Ministério Público e, logicamente, à população de Porto Velho, entre várias coisas, a Prefeitura de Porto Velho assume o compromisso de concluir todas as obras relativas à edificação dos 6 viadutos e das marginais da BR-364, objeto do processo licitatório, até no máximo dezembro de 2012. Com todo respeito, senhor prefeito, me parece muito cômodo para o senhor simplesmente colocar a culpa nas empresas e isentar a sua administração de qualquer responsabilidade. Feliz em ver essa preocupação sua com o povo de Porto Velho. Alguém tem que ter, né, prefeito? Esta obra é uma obra importantíssima. Os viadutos e as marginais são da BR, é uma obra do governo federal. Mas administrada pelo senhor e, sobretudo, o senhor firmou um compromisso junto ao Ministério Público. Nós estamos no começo de novembro agora. Que tipo de resolução, até o final, o senhor pode dar para a população? Eu acredito que nos próximos 10 dias, esta parte da obra estará concluída. Em 10 dias... Então, a partir de segunda-feira. Esses dois viadutos vão estar... A Jatuarana por cima e o Trevo do Roque por baixo, nos próximos 10 dias. Posso contar com isso? A população pode contar com isso? Não, eu já tenho um compromisso com a população, já estou fazendo independente de vocês. Vou encerrando aqui, Ronald Rios, pro Proteste Já. Eu acho muito curioso o prefeito Roberto Sobrinho falar a seguinte frase: não é porque vocês vieram aqui, é que eu tenho um compromisso com a população. Ô, senhor prefeito, olha, com todo respeito, Vossa Senhoria tem uma cara de pau que nos emociona. Sim. O senhor acha que a população é absolutamente ignorante. E, aliás, não foi isso que ela disse nas urnas. O senhor foi derrotado aí. Quem sabe foi por causa dessa bagunça aí. Pois é. Dinheiro e mais dinheiro e as obras continuam paradas. E agora ele vai fazer em 10 dias. Agora que o CQC tá lá, né? 10 dias nem seca o cimento, filho. E muito me admira que esse prefeito, Roberto Sobrinho, que é do PT, ele foi procurado pela nossa produção durante 3 dias e não apareceu, não conseguia falar com absolutamente ninguém, nem com o secretário, nem com assessor, absolutamente nada. Quando conseguiram falar com o prefeito que foi eleito Mauro. Aí apareceu. Apareceu a Margarida, né, o rapaz? E outra coisa que o Brasil tem que entender, isso é uma denúncia da sociedade. O CQC foi atrás de uma denúncia da sociedade. Aí aparece um funcionário público, aquele senhor... no DENIT, vocês estão invadindo uma instituição pública. Uma instituição pública, como o nome diz, ela tem que dar satisfação ao público. É a casa do povo, ele pode ir lá. Inclusive o senhor, que é funcionário público, o senhor tem que sim que dar satisfação ao público. Isso é uma coisa muito óbvia. E a gente vai cobrar. São 10 dias. Será que o cimento vai secar, Marco Lu? Eu não sei, vamos ver. 10 dias a obra do Jaturana e Trevo do Roque, segundo ele, estarão concluídas. Nós estamos de olho. É verdade. Se você tem algum problema onde você mora, entre em contato conosco, mande um e-mail para protesteja@band.com.br que a gente vai atrás. E desde o primeiro programa a gente está com uma campanha aqui que chama Não Foi Acidente, uma campanha que é para endurecer um pouco mais as leis de quem bebe e dirige.